Olá, tudo bem? O meu nome é Aline Paixão, eu sou professora na área da saúde, biomédica e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Hoje eu vou abordar um assunto muito importante para vocês, chamado de síndrome metabólica, né? Então vamos começar sabendo o que é a síndrome, né? Caracterizando o conceito de síndrome. Então, segundo o dicionário de língua portuguesa, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos e diferentes, sem causa específica, né? Então, você tem vários processos patológicos que têm alguns links, né, fisiológicos em comum que acontecem ao mesmo tempo. E muitas vezes eu não tenho uma causa específica deles. Eu tenho um exemplo de síndrome aqui, eu acho que é uma das mais comuns, onde você tem presença de cistos ovarianos. Isso vai culminar também em hirsutismo, tá? Que é o aumento de pelos no corpo da mulher. A pele também fica muito oleosa por conta do aumento desses hormônios. Há uma irregularidade menstrual e a elevação de um hormônio chamado de prolactina. E isso pode ocasionar em infertilidade e presença de acnes nessa mulher. E aqui eu caracterizo uma das principais síndromes femininas, culminando também em obesidade e resistência à insulina, que é a síndrome do ovário policístico, né, que é uma das principais síndromes. Agora tem um conjunto, né, de ações, na verdade, de sintomas, em que acomete grande parte da população mundial, não só brasileira, em que esses pacientes possuem a obesidade em diferentes níveis, a hiperglicemia, a hipertensão arterial e dislipidemias, né? Então, esse conjunto, ele foi observado em muitos pacientes, mas ele não foi caracterizado. E não se sabia, né, o nome para dar para esse tipo de conjunto de síndrome. Sabíamos que era uma síndrome por conta de um conjunto de doenças em relação a seres humanos, mas não foi caracterizado um nome específico, né? Depois, em 1923, então essa síndrome ela foi caracterizada muito cedo. Ela era chamada de síndrome de hipertensão, hiperglicemia e hiperuricemia, né? Então foi um nome muito extenso, não fazia muito sentido. Em 1966, já foi caracterizado como uma trissíndrome metabólica, né? Porque por conta de três aspectos muito importantes, são a obesidade, a resistência à insulina, né, que culmina em hiperglicemia, e a hipertensão, processo hipertensivo. Em 1967, foi chamado de síndrome plurimetabólica, né, por conta do tanto de coisas que culminavam na redução do metabolismo dessa pessoa, tá? Em 1981, finalmente foi caracterizada como síndrome metabólica, né, que é o nome mais adequado, porque eu tenho um conjunto de sintomas, né, sinais e sintomas, onde nós vamos ter, no final, essa formação da síndrome metabólica, que vai interferir totalmente no metabolismo desse paciente, né? Em 1988, também foi caracterizado como síndrome do X, e em 89 como síndrome do quarteto mortal, porque essas pessoas tinham uma alta mortalidade. Não tinha nunca uma causa aparente, tá? Então essa síndrome não tinha causa aparente, mas era mortal para essas pessoas. E infelizmente elas só percebiam quando estavam já em estado muito grave ou quando iam a óbito, né? E aí as pessoas acabavam fazendo diagnóstico dessa doença. Em 1991, ela levou um nome muito interessante, que é a síndrome de resistência à insulina. Não está errado você falar que a síndrome metabólica é uma síndrome de resistência à insulina, porque toda essa obesidade, onde você tem um aumento de adipócitos, aumento de adipocitocinas inflamatórias, você acaba mudando o perfil de adipócitos, vai culminar em resistência à insulina, por conta do aumento dessas moléculas, tá? Então, finalmente, chegamos a um consenso, né, todos os profissionais da área da saúde, em que um conjunto de obesidades, dislipidemias, hiperglicemias, hipertensão arterial
culminava em síndrome metabólica, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, a síndrome metabólica é uma denominação dada a um conjunto de fatores de risco desse ser humano que, quando vão se expressar em um mesmo indivíduo, vão promover o desenvolvimento de doença aterosclerótica, aumentando a morbimortalidade cardiovascular. Por que há esse aumento de doença aterosclerótica? Por conta do aumento de gordura, aumento de colesterol total, triglicérides e também uma possível redução do chamado colesterol bom, que é o chamado HDL. Sabe-se hoje em dia que quando você tem uma redução de HDL, ela é muito mais importante para denotar a mortalidade do que um aumento de LDL, como era discutido antigamente. Como é feito o diagnóstico dessa síndrome? Então, nós temos vários tipos de associações pelo mundo que têm diferentes tipos de diagnósticos. Nós vamos falar detalhadamente sobre elas, mais para frente, vocês vão observar. Mas, geralmente, nós vamos observar todos esses aspectos clínicos dos pacientes. Primeiro, a resistência à insulina. O peso desse paciente é importante. Os lípides, então os triglicérides, HDL, LDL, a pressão arterial dessa pessoa, a glicemia, então glicemia de jejum, ou glicemia pós-prandial, e um fator muito importante, um dos fatores muito importantes para observar doenças metabólicas, que você tem muitas vezes uma lesão renal, por conta dessas doenças serem microvasculares, principalmente quando se diz a resistência à insulina e diabetes. Afeta muito a vasculatura desse paciente, a microvasculatura. Então, podemos observar alguns tipos de parâmetros de função renal, por exemplo, como a microalbuminúria, quando você consegue observar a excreção de albumina pelo rim. E isso significa que esse rim está filtrando, o ultrafiltrado dele está sendo insuficiente. E o índice de massa corpórea, ele é calculado pelo peso em quilos, dividido pela altura em metros, vezes 2, ao quadrado. Mas é muito importante levarmos em consideração que o IMC não quer dizer, que se a pessoa tem um IMC alto, não quer dizer que a pessoa tem obesidade. Teoricamente sim, mas na verdade não. Por quê? Muitas vezes, uma pessoa que é saudável, que tem um índice de gordura menor do que uma pessoa obesa, tem o mesmo IMC que ela. Porque aqui nós vamos observar o peso total dessa pessoa. E não somente massa magra ou massa gorda. Sabendo-se que músculos pesam muito mais do que a gordura, se você tem uma massa muscular, uma quantidade alta de massa muscular no corpo, consequentemente o seu IMC vai ser mais alto, Então é importante ressaltar isso. Claro que é um parâmetro importante, mas quando associado aos outros tipos de parâmetros clínicos, e inclusive dosando a parte de bioimpedância mesmo, Então a parte de massa corpórea juntamente com gordura, com porcentagem de gordura, e a porcentagem de músculo que a pessoa tem, ou seja, massa gorda e massa magra, Isso tudo é importante. Então, por exemplo, o IMC é uma pessoa que tem 68 quilos e 1,70 m. A gente colocou 1,70 m vezes 2, 2,89. Então, 68 dividido por 2,89, e aí o IMC dessa pessoa é 23,5, Só um exemplo de como fazer esse cálculo com o paciente. O IMC normal é de 18 a 24,9. Então, teoricamente, essa pessoa está no seu peso ideal. Sobrepeso é de 25 a 29,9. Obesidade grau 1 de 30 a 34,9. Obesidade grau 2 de 35 a 39,9. Grau 3 acima de 40. Então, quando correlacionamos morte por qualquer causa em homens e mulheres, observamos nesse primeiro gráfico que quando você observa a mortalidade dessas pessoas, homens saudáveis que nunca fumaram, que têm o IMC um pouco mais alto, tendem a morrer muito mais do que os de IMC menor. Então, o IMC, claro, correlacionado com outros critérios clínicos, acaba auxiliando no diagnóstico de síndrome metabólica.
tá? Inclusive, mulheres saudáveis que nunca fumaram têm esses mesmos parâmetros. Claro que a mortalidade masculina é muito maior do que a feminina, no mundo todo. Isso não mudaria na síndrome metabólica, mas a mortalidade é altíssima também da mulher. Nós temos dois tipos de, quando condiz com obesidade, temos dois tipos de fenótipos obesos. Né? Esses fenótipos, eles são descritos, né, como frutas, que é o corpo estilo pera e o corpo estilo maçã. O estilo pera é aquele corpo onde você tem a gordura localizada mais nos quadris. Né? E o estilo maçã é mais aquela gordura que é localizada no abdômen. Isso é importante saber? Sim, é super importante. Por que há uma mortalidade menor das mulheres em síndrome metabólica, né, mesmo sendo obesas, do que dos homens? Os homens é muito mais alto. Por quê? Porque a mulher tende a ter o corpo em forma de pera. Né? Então, a gordura localizada, ela vai mais para os quadris. E essa gordura dos quadris, ela não é tão inflamada quanto a gordura abdominal, que os homens tendem a ter muito mais do que as mulheres. Então, circunferência abdominal, essa gordura abdominal, ela está altamente relacionada com a mortalidade do homem, com o aumento da mortalidade desses seres humanos. Então, vamos estudar cada critério. Geralmente, eles abordam os mesmos aspectos clínicos, mas cada agência mundial vai abordar de formas diferentes esses aspectos clínicos para diagnóstico da síndrome metabólica. Por quê? Porque a síndrome metabólica ainda é um assunto que causa muita polêmica, gera polêmica, porque nós ainda não conseguimos chegar em um consenso sobre diagnóstico. Né? Apesar de ter vários tipos de estudos, ainda não chegamos a um consenso específico de qual diagnóstico é o mais coerente. Então, primeiro aspecto ao ser observado é a resistência insulínica, onde nós vamos ter a resistência à insulina, ou mais dois desses critérios abaixo, para caracterizar esse ser humano como síndrome metabólica. Tá? O peso, então você sempre vai observar a relação por cintura e quadril, e o IMC geralmente é acima de 30. Lipídios, os triglicérides acima de 150, HDL abaixo de 35, LDL, HDL abaixo de 35 para homens ou HDL abaixo de 39 para mulheres. Tá? Pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E a glicemia, geralmente os diabetes mellitus ou a glicemia de jejum alterada, né, que é a hiperglicemia. E outros fatores, como fatores de função renal, como a microalbuminúria. Você pode utilizar também clérices de creatinina, tá? Mas a microalbuminúria é uma das mais utilizadas. Podemos observar que outras associações, eles observam a insulina plasmática, mais ou menos 75% do percentil, mais dois critérios correlacionados abaixo. A circunferência abdominal mais ou menos acima de 94 para homens, acima de 80 para mulheres, para caracterizar essa síndrome metabólica. Os triglicérides acima de 150, tá? HDLs para homens abaixo de 39, ou mulheres, tanto faz. Pressão arterial acima de 140 por 90 e a glicemia alterada, tá? Alguns não observam a glicemia de jejum desse paciente, a resistência à insulina, tá? A circunferência abdominal, na maioria das vezes, ela é requerida, muito mais do que o IMC, vocês podem observar, tá? Por quê? É a circunferência abdominal que vai me dizer se esse paciente tem um aumento de acúmulo de gordura abdominal, gordura visceral. E é essa gordura que é a gordura mais importante para fazer diagnóstico, porque é altamente inflamada. Triglicérides acima de 150, HDLs 40 para homem, abaixo de 50 para mulheres. Pressão arterial acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio. E a glicemia de jejum acima de 110 miligramas por decilitro. Tá? Algumas associações de 2003, por exemplo, observaram que a glicemia alterada, mais um dos parâmetros abaixo, já caracterizavam a síndrome metabólica.
E quais são esses parâmetros? Então, ao invés de observar circunferência abdominal, observaram o IMC, que é acima de 25 para eles. Triglicérides acima de 150, HDL abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres, pressão arterial acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio e algumas evidências de resistência à insulina, então alguns sintomas. Muitas vezes a pessoa tem uma poliúria, uma polidipsia, né? Tem a glicemia de jejum alterada, e esses são os parâmetros importantes. Em 2005, uma instituição observou, não observou a parte de resistência à insulina, mas investiu bastante em circunferência abdominal, né? Que para homens tem que ser acima de 94 centímetros, para mulheres acima de 80. Mais 2 critérios abaixo, que são os triglicéridos acima de 150, HDL abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres, pressão de 130 por 85 milímetros de mercúrio e o jejum acima de 100 miligramas por decilitro, a glicemia de jejum. Tá bom? Então, observem esses parâmetros com atenção e eu quero que vocês foquem principalmente na circunferência abdominal, que é de suma importância para diagnóstico de síndrome metabólica, triglicérides, que é o que vai culminar nesse aumento de triglicérides que vai culminar nas placas de ateroma, né, desenvolvimento da aterosclerose, e a glicemia de jejum, que nem sempre aqui é utilizada, mas um dos parâmetros mais importantes também é a presença do HDL, né, redução de HDL. Como eu disse para vocês no início da aula, a redução do HDL está muito mais correlacionada com a mortalidade desses pacientes do que o aumento do LDL. Muitas vezes, se a pessoa tiver o LDL, que é chamado de colesterol ruim, aumentado, mas o HDL também aumentado, você tem um contrabalanceamento e essa pessoa consegue viver mais tempo, né, uma qualidade de vida até melhor, do que uma pessoa que tem uma redução de HDL.